E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um nosso curso de Power BI, focado na certificação do Pre-300. Bom, na última aula a gente falou ali um pouquinho sobre os cards, né? A gente falou sobre cards, a gente falou sobre KPI, falou sobre indicadores. E hoje a gente vai falar sobre mais um gráfico aqui dentro, mais um, né? A gente vai falar sobre quatro gráficos. Teoricamente são dois, mas ali a gente vai falar sobre quatro, que ele tem na vertical e na horizontal, que é o gráfico de barras, tá? Aqui é o gráfico de colunas. Então a gente falou ali um pouquinho sobre Gauss, na última aula a gente falou sobre a parte de indicadores, e hoje a gente vai falar aqui sobre esse gráfico de vendas por região, tá? Eu vou mostrar para que serve, etc. Vou explicar aqui como que a gente faz, as opções que a gente tem ali para alterar e etc. Bom, falando aqui de prova de certificação, tá? O que pode cair sobre gráfico de barras aqui, tá? Gráfico de barras geralmente ele vai perguntar para você. Eu tenho uma informação, né, que eu quero comparar a determinadas categorias, etc. Qual gráfico eu deveria utilizar? Sempre que ele, ali 95% das vezes na prova, que ele perguntar para você qual tipo de gráfico que você precisa utilizar para você fazer comparações de categorias, é sempre ali o gráfico de colunas, tá? Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. A gente está verificando aqui que a gente está fazendo aqui vendas por região, né? Então aqui a gente tem a nossa região e aqui a gente tem a quantidade de vendas, né? Então ali a gente consegue ver aqui no Centro-Oeste, Nordeste, ali no Centro-Oeste a gente vende ali um pouquinho mais de 2 milhões, tanto para o Nordeste e etc. Então a gente consegue fazer essa comparação de categorias, tá? E hoje a gente vai verificar como que a gente faz para criar esse gráfico, tanto na horizontal quanto na vertical, e como que a gente faz ali para criar o gráfico também de 100%, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Bom, vamos olhar aqui essa imagem, tá? Aqui, gráfico de barras, o que a gente fala, né? Aqui, representa valores absolutos em barras horizontais, ideal para comparar categorias individuais, por exemplo, vendas por produto. Então, é muito aquilo que eu falei anteriormente, tá? Então, aqui ele representa valores absolutos, então a gente consegue, quando falar valores absolutos, a gente verifica que a gente tem valores diferentes ali entre aquelas barras, né? Então, a gente consegue verificar que uma barra é maior que a outra, e aqui ele é ideal para categorias individuais, tá? Comparar categorias, por exemplo, vendas por produto, ou ali como a gente está verificando no nosso dashboard de vendas por região. Características: cada barra representa o valor total, facilita a comparação entre categorias. Então, mais uma vez, gráfico de barras, sempre ali, 95% das vezes, comparação entre categorias. E quando perguntarem na prova qual gráfico você utilizaria para comparar categorias, geralmente a resposta vai ser sempre gráfico de barras, tá? Bom, então vamos entrar aqui no Power BI, vamos entrar aqui na nossa página 2, tá? Na última aula a gente falou ali sobre como criar esses três cards e hoje a gente vai olhar aqui como que a gente faz o gráfico de barras, tá? Bom, a gente tem dois gráficos de barras, a gente tem o gráfico de barras empilhadas e aqui gráfico de colunas empilhadas, tá? Então, eu sempre esqueço qual que é a horizontal, qual que é a vertical, acho que aqui, então a gente tem na vertical, tá? Eu vou mostrar aqui como fica os dois, então aqui a gente vai ter eixo Y, eixo X e a legenda, aqui como a gente está na vertical, aqui a nossa categoria vai ser no eixo Y, né? Então a gente pode vir aqui em fato vendas, colocar aqui região. Então ali a gente vai verificar que a gente tem região e a gente quer colocar o valor total aqui no eixo Y, no eixo X, né? Então a gente tem aqui soma de valor total por região, onde aqui no nosso eixo Y a gente tem as nossas regiões, né, que a gente colocou, e aqui no eixo X a gente tem o valor total, né, colocando aqui as barras. Se a gente vir aqui e clicar no outro gráfico, que está do segundo gráfico ali, né? E vir aqui, a gente vê que aqui agora a gente tem o eixo X e o eixo Y, né? Por quê? Porque a gente está fazendo a horizontal. Então, eu vou jogar aqui a região no eixo X, né? E o eixo Y aqui a gente tem o valor, né? Aqui é a mesma visualização, só que uma na horizontal e outra na vertical. Então, é a mesma visualização que a gente tem, tá? Aqui também, como eu falei anteriormente, aqui a gente muda, né? Aqui na vertical a gente tem a região no eixo Y e aqui no horizontal a gente tem a região no eixo X, né? Então, são esses dois gráficos aqui, tá? Os dois primeiros. Bom, e como eu falei anteriormente, né, como a gente viu ali na imagem, aqui a gente consegue comparar categorias. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo nada mais do que comparando categorias por valor total, né? Então aqui a gente verifica que aqui no Centro-Oeste, se eu colocar um dedo aqui dentro, a gente vai ver que a gente tem ali 2.676.000, aqui a gente tem 2.602, e aqui a gente está colocando do maior para o menor, tá? A mesma coisa aqui na soma total por região. Bom, eu vou deixar um aqui, né? Mas a gente vai olhar só para um, porque a parte de personalização, tá? Geralmente, é praticamente a mesma entre os dois gráficos. Então, o que eu estou fazendo aqui para um funcionaria para o outro, tá? Então, eu vou fazer aqui a edição em um só.
Aqui a gente também tem a opção aqui de legenda, tá? Vamos, por exemplo, aqui, se eu quisesse colocar aqui a categoria, legenda por nome de categoria. Você conseguiria colocar a categoria aqui, tá? Então aqui a gente tem as barras fixas, né? Então aqui geral, você tá vendo que uma maior que a outra, ela continua, a gente tendo essa diferenciação entre barras ali, a comparação valor total. Só que aqui agora a gente teria por categorias, tá? Então, por exemplo, aqui em acessórios a gente sabe que foi 436 mil. Aqui em eletrônico foi 814. Então aqui na parte de legenda a gente consegue colocar mais uma informação aqui dentro do nosso gráfico de barras, tá? Eu vou tirar porque a gente não vai utilizar, tá? Mas vamos aqui para a parte de personalização. Aqui na parte do nosso visual, né, que a gente fala aqui das alterações do gráfico, aqui a gente tem a gente pode padronizar o eixo X, né, aqui. Então aqui a gente pode, por exemplo, alterar aqui a fonte, a gente pode colocar em negrito ali, a gente pode vir aqui e aumentar aqui no eixo Y, desculpa, né? Estou falando eixo Y no eixo X. A gente pode alterar aqui o tamanho da nossa fonte, como a gente alterou ali. A gente pode alterar aqui a largura máxima, etc. A gente pode vir aqui também tirar o título, tá? Que é ali a parte de região, tá? Eu acho que não vale a pena a gente ter, eu acho que fica mais bonitinho sem. Então aqui a gente tem a parte de layout aqui, a altura mínima das categorias, a gente consegue alterar, mas vou deixar aqui, colocar como estava 20, né? Beleza. Aqui no eixo X a gente também consegue fazer a mesma alteração. A gente consegue alterar a faixa aqui, né? Que está de 0 a 3 milhões. Eu vou deixar automático, tá? Mas a gente conseguiria alterar também. Aqui a gente pode alterar aqui os valores. Vou colocar aqui negrito. Vou colocar aqui, aumentar para 11 também, para deixar mais bonitinho. Vou tirar o título, que ali é a parte soma de valor total, né? Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui funcionaria aqui também para esse gráfico de soma total de valor por região, tá? O que mais a gente consegue alterar aqui, tá? A gente consegue colocar linhas de grades, né? A gente consegue alterar, por exemplo, a cor, a gente consegue alterar de pontilhado para sólido. Eu vou deixar aqui como pontilhado do mesmo jeito que está no outro gráfico, né? A gente consegue alterar, a gente consegue alterar a largura aqui da linha de grade, tá? Controle tá, a gente consegue alterar aqui, eu nunca nem tinha usado isso daqui, mas legal que a gente consegue alterar aqui, né? A parte aqui, quando você quiser alterar o eixo, tá? Aqui é a parte de barras, você consegue fazer alterações aqui para barras, né? Então, se eu quiser alterar a cor da barra, a gente consegue alterar aqui também, tá? Aqui a gente consegue alterar caso você queira alterar só uma parte ali. Vamos supor que eu queira alterar só o centro-oeste, aqui eu também consigo alterar. Aqui a gente consegue fazer aqui no todos, a gente consegue fazer regras, né? Então, caso você queira colocar diferentes cores para determinado valor, a gente consegue fazer isso. A gente também tem aqui a faixa de opções, que ele deixa coladinho, né? Deixa um valor ali colado no outro. Rótulo de dados, caso a gente queira colocar aqui o rótulo de dados, a gente também consegue colocar o rótulo de dados. Eu vou deixar sem, mas aqui a gente poderia colocar, por exemplo, aqui para todos, né? A gente poderia alterar aqui, a gente poderia colocar aqui dentro, a gente poderia colocar extremidade eterna. Então a gente consegue colocar aqui para pegar isso automaticamente, ou a gente consegue colocar aqui para a gente colocar onde a gente quer colocar, tá? Aqui tem a parte título, caso você queira colocar, a gente pode tirar o valor aqui, deixa, né, bonitinho, a gente pode deixar em negrito, eu vou deixar mais bonitinho, mas eu vou tirar essa parte aqui de rótulo de dados, tá? A gente também conseguiria colocar um plano de fundo ali que a gente não vai utilizar aqui. E aqui a gente também pode alterar aqui a parte geral, né, que é a parte mais do gráfico ali. A gente pode vir aqui em título, por exemplo, a gente tem soma de valor total por região, a gente pode colocar aqui vendas por região, colocamos aqui vendas por região, vamos colocar ali, vamos alterar aqui para 21 e vamos alterar a nossa cor de fundo aqui para deixar no mesmo padrão, né? Vendas por região. Aqui a gente consegue cópia de texto, quebra de texto, etc. Espaciamento ali, a gente tem efeitos, né? Que a gente não está utilizando porque está branco ali. Formato de dados, a gente consegue alterar aqui todos os dois para textos. Ícones de cabeçalho, deixar eu tirar, dicas de ferramentas e aqui a parte de texto alternativo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando estiver na parte de acessibilidade, tá? Então, bom, aqui esses dois gráficos, como eu falei, a parte de personalização ali, né, de gráfico, deixa para a parte visual é a mesma, tá? Então eu não vou fazer aqui para esse gráfico, mas você já sabe aqui que você tem o gráfico de barras horizontal ou vertical e a personalização ali de visuais gráficos é a mesma entre os dois, tá? E uma coisa aqui que a gente precisa ficar esperto é que o gráfico de barras aqui, uma barra vai ser maior que a outra, tá? Então ele vai realmente comparar ali e colocar ali na barra na proporção do nosso eixo X, tá? Então, mais uma vez, gráfico de barras aqui, a gente utiliza o gráfico de barras para fazer comparação entre categorias. Sempre que você ver comparações entre categorias, gráfico de barras, tá? E o outro gráfico que a gente vai ver, tá? Hoje, que é o gráfico de barras 100% empilhadas. A gente tem a mesma coisa, tá? Vamos entrar aqui, por exemplo, colocar aqui região no eixo Y, colocar valor total no eixo X.
E aqui a gente também tem o gráfico de barras tá, na horizontal. Se eu colocar aqui região no eixo Y, o valor total no eixo X, a gente verifica que ele é a mesma coisa, tá? Eu vou focar aqui, eu vou apagar esse daqui, eu vou fazer esse daqui na horizontal, tá? Mas é a mesma coisa que o outro, tudo que você tiver ali de informação para vertical, você também vai ter para horizontal, é o mesmo comportamento, tá? Ali a parte de alteração. Bom, vamos entrar aqui na nossa imagem. O que a gente vê, tá? Gráfico de barras 100% empilhadas. Mostra a contribuição percentual de cada categoria dentro do total de 100%. Ideal para análise de proporção entre partes. Então você consegue fazer essa parte. Vamos supor que você quer ver categorias por proporção. Gráfico de barras 100%, tá? Empilhadas. Então, categorias e proporção, gráficos de barras 100% empilhadas. Caso você queira fazer só categorias, comparar categorias, gráfico de barras, categorias e proporção, gráficos de barras 100% empilhadas, tá? Então, características. As barras têm o mesmo comprimento, 100%. Cada segmento mostra o percentual do total, aqui 100%, tá? E excelente para comparar participações relativas, tá? Se você ver aqui, o nosso venda de região, aqui a gente tem uma gráfica, uma barra maior que a outra, né? E aqui no 100%, a gente verifica que todas as barras são 100%, tá? Por quê? Não faria sentido a gente utilizar assim. A gente teria que utilizar alguma coisa em legenda. Vamos por aqui o nome da categoria por legenda. Quando a gente faz isso, a gente verifica que agora a gente tem as categorias, né? E a gente consegue verificar a porcentagem do que cada categoria teve de venda ali naquela região. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste. Se eu colocar aqui, a gente consegue verificar que o Centro-Oeste eletrônico foi 30,44%, tá? Então a gente verifica que aqui no Centro-Oeste 30,44% das nossas vendas é feito de eletrônicos, de periféricos 29%, então a gente consegue ter essa visualização ali da porcentagem do total ali para verificar ali de 0 a 100%, né? E a gente verificar qual que é a porcentagem ali, né? A proporção, até tinha esquecido essa palavra, a proporção do total, tá? E aqui a gente tem, né, eixo X, eixo Y e a legenda. E o que a gente consegue fazer aqui de padronização, tá? Vou entrar aqui no formato visual, a gente tem a mesma coisa aqui, né, no eixo X, né? Então a gente tem a nossa região, a gente pode colocar aqui, por exemplo, como 11, pode colocar aqui, deixa eu só deixar esse daqui aqui, vou colocar aqui porque é para ficar mais bonitinho. Tá, deixa aqui. Então ali a gente também tem o título que a gente consegue tirar de região, né? A gente tem aqui o eixo Y, a mesma coisa. A gente pode colocar aqui 11, a gente pode colocar aqui em negrito, que ali vai ser as porcentagens, né? A gente também tem aqui o mínimo e o máximo que a gente consegue alterar. A gente pode tirar o título ali. Aqui a gente tem a informação de legenda, né, que a gente consegue alterar aqui, né? Então a gente tem o nome da categoria aqui. A gente pode alterar onde que fica essa legenda, a gente pode colocar inferior esquerdo, a gente pode colocar superior direito. E aí, como a gente estava aqui superior esquerdo, né, a gente também pode alterar aqui o texto, né? Então a gente deixou ali negrito, a gente pode alterar aqui para 11 de tamanho. Eu posso tirar o título, eu posso apenas alterar aqui o nome, colocar como categoria, deixei como categoria aqui bonitinho. E aqui a gente tem opções de linhas de grades também, né? Que é a mesma coisa que a gente viu no outro. A gente pode tirar ou pode deixar ali, pode alterar qual que é o tipo de linha de grade que você quer deixar. Contornos aqui a gente também consegue alterar, né? Caso você queira mudar a porcentagem, né? Mas aqui eu não vou deixar, vou desativar. Aqui faixa de opções, a gente pode deixar o rótulo de dados, que a gente pode colocar a porcentagem ali dentro, né? Então a gente consegue deixar ali a porcentagem ali dentro para a gente verificar quanto que a porcentagem fica mais fácil de a gente visualizar, né? Então a gente consegue verificar aqui, por exemplo, ali os produtos mais importantes da região sul ali, eletrônicos, né? Aqui na Sudeste a gente verifica que a gente tem está balanceado, né? A gente tem uma proporção praticamente a mesma para todo tipo de produtos, então a gente consegue ter essa visualização, né? Aqui, plano de fundo, a gente consegue alterar e a gente também consegue alterar aqui as propriedades do gráfico, né? Por exemplo, a gente tem um título, a gente pode colocar aqui a proporção por categoria região. A gente pode colocar ali, né? Vamos colocar aqui, deixar ali no meio, colocar aqui em azulzinho para deixar na mesma cor, né? Aqui a gente tem efeitos, né? A gente tem formato de dados que a gente vai alterar, ícones de cabeçalho, as dicas de ferramentas e a parte ali de texto alternativo, que é a parte de acessibilidade, tá? Então aqui a gente já tem outro gráfico que a gente poderia ter utilizado no nosso... A gente não vai utilizar, né? Mas a gente poderia ter utilizado ali no nosso dashboard. É um gráfico que ele traz bastante informação pra gente, tá? Um gráfico até que ele fica bonitinho ali. A gente consegue ter ali a visualização de comparação por categoria, né? Para a nossa região. E eu acho que para essa aula é só, tá? O que a gente precisa
sempre lembrar que quando a gente fala de certificação, tá? Ele não vai pedir para você criar gráfico, tá? E eu acho que ele também não vai te dar o gráfico e perguntar qual que é o gráfico, mas ele vai perguntar para você qual tipo de gráfico você utiliza para categoria, que você sempre ali, 95% das vezes vai ser o gráfico de barras, e o gráfico de 100% empilhados ali quando a gente quer falar de categoria e proporção. Você quer comparar por categoria a proporção, você geralmente vai utilizar ali um gráfico de barras 100% empilhadas, tá? Lembrando aqui que o comportamento é o mesmo, tanto para horizontal quanto para vertical dos dois gráficos, tá? Então, tudo que eu fiz ali no gráfico de alteração, você serve tanto para horizontal quanto para vertical. E o que vai alterar ali é a posição que você vai colocar a sua categoria de dimensão ali, né? Que aqui a gente utilizou na região. Você vai colocar no eixo Y ou no eixo X, tá? Bom, eu acho que é isso sobre esses dois gráficos. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. O link também tá na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar a fazer esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.